O Internacional se reapresenta na tarde dessa quinta-feira no CT do Parque Gigante em busca de esquecer os reveses para Coritiba e América Mineiro, os dois piores times do Campeonato Brasileiro. Agora, o foco é o Cruzeiro e a retomada na tabela da competição. A Libertadores, extremamente distante, agora dá lugar ao prêmio de consolação, a vaga na Copa Sul-Americana e uma remontada e uma remobilização para a continuidade agora dos jogos no Campeonato Nacional. Tem jogador sendo ascendido ao grupo profissional, retornos e algumas avaliações para a gente conversar agora. Então, tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorada! Beleza? Vamos lá! Vamos falar do nosso Internacional e das coisas que estão acontecendo no CT do Parque Gigante. Tenho 3 assuntos para a gente trabalhar aqui nesse conteúdo. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal também, ó, deixa teu like que ajuda pra caramba meu trabalho e vamos lá porque o Internacional vive mais uma remontada na temporada, mais um momento para tentar esquecer a chapoletada dos últimos 2 confrontos dentro do Beira-Rio e agora o Cruzeiro lá no Mineirão no final de semana, domingo, é o adversário para tentar, enfim, fazer com que o clube ascenda novamente na tabela do Campeonato Brasileiro. Ainda tem os jogos dessa noite e o Internacional trabalha, claro, né, a questão da distância para o Z4, principalmente para poder pegar e entender um pouquinho dessa matemática e dessa calculadora aqui no Campeonato Brasileiro. Tem 3 notícias ou 3 assuntos que agora rondam o Colorado nessa tarde. Primeiro de tudo, o João Della Corte, zagueiro da base, 17 anos, seleção de base também, né, e algumas constantes, inclusive trabalhos, né, junto às seleções de base, vem agora para o profissional em definitivo. Não está mais naquele vai e vem, né, no famoso trabalha em Alvorada, vem também para o profissional quando precisa. Muito pelo contrário, o zagueiro, né, o defensor que agora tem um contrato até 2025, inclusive se trabalha já, se conversa uma possibilidade de ampliação de vínculo, mais 2 temporadas com aí um aumento salarial e também alguma multa rescisória também acendida. Ó, vale lembrar, né, é um jogador que tem um futuro até promissor, pelo menos encarado assim, desde os tempos da categoria de base. É um jogador líder, é um jogador que faz 2 funções, o lado esquerdo e também a lateral, né? Como foi, por exemplo, podido perceber lá contra o Coritiba. Fez o pênalti, claro que fez o pênalti, não dá para esquecer também que não foi tão bem naquela ocasião, mas entrou numa fogueira, né? E substituindo o Dalbert, substituindo um lateral que não só veio da Europa, mas que principalmente também tem uma certa rodagem e estava basicamente fazendo um jogo lamentável. Aqui, ó, dentro também do treinamento tem algumas avaliações que vão ser feitas. Primeiro, um trabalho de remobilização, um trabalho inclusive para se entender o que aconteceu nessas 2 semanas, que fez com que o time do Cudê, de um futebol promissor e inclusive um dos favoritos para a finalíssima da Copa Libertadores, decaísse tanto de produtividade. 3 retornos são importantes para Eduardo Cudê nesse jogo contra o Cruzeiro. Vitão, que tinha cumprido suspensão automática, né, pelo vermelho recebido agora diante do Coritiba, mais o Johnny e o Maurício, que também tinham recebido o 3º cartão amarelo. É óbvio que aumenta a qualidade do meio-campo, aumenta a qualidade do grupo do Cudê, e aí ficaria só o René, basicamente de fora, o time titular ou o time considerado ideal pelo técnico argentino. A gente tem ainda o Rômulo e o Nico Hernandes em observação. Os titulares, óbvio que fizeram trabalhos regenerativos na academia, os reservas e quem entrou no decorrer da partida fizeram alguns trabalhos no gramado, mas o Nico, por conta de dores no joelho, ele saiu aos 27 do segundo tempo, também precisa de reavaliações, daqui a pouco até vai ficar fora da viagem para Belo Horizonte, e o Rômulo, né, que saiu
aos 11 aí do segundo tempo com dores musculares, né, na perna direita. Essas duas avaliações elas devem ocorrer entre hoje e amanhã pela parte da manhã, e aí a gente já vai ter novidades a respeito desses dois atletas. O Inter que treina hoje à tarde, como eu disse, mais ainda na sexta-feira, e sábado treina para depois embarcar para Minas Gerais. O entendimento da torcida, e claro, né, de que o ano ele praticamente acabou, não tem mais chance de vaga da Libertadores e tal, ele é compartilhado pela direção de futebol, pelo vestiário como um todo. Se sabe que é praticamente impossível ir à Libertadores, mesmo ganhando todos os jogos, e claro que não vai acontecer, porque não conseguimos engatar, né, nem contra os dois piores times do campeonato. Vai restar a vaga, a consolação, né, na Copa Sul-Americana e principalmente se afastar da zona da degola. Hoje tem os dois jogos, né, que faltam pela tabela, né, ou que faltam pela rodada, pela 31ª rodada. A tabela está assim, ó, neste exato momento, e o Internacional flertando ali com alguns números muito próximos de novo ali de Goiás, de Vasco, o Santos, né, que finalmente também venceu o seu jogo, já está cada vez mais ali saindo, né, da sua, vamos dizer, daquele seu flerte também com a segunda divisão. Talvez não seja dessa vez que o Santos vai ir, mas Goiás e Vasco ainda precisam confirmar para aí o Internacional fazer suas contas, então, na continuidade aí do Campeonato Brasileiro. Eu conversei com algumas pessoas, tá, dentro do vestiário, e assim, depois das entrevistas, né, tanto do Kudê quanto do Alan Patrick e tal, a ideia é tentar contemporaneizar o lado da entrevista do Alan Patrick, dizendo que ele estava bem, dizendo que foi uma opção do Kudê e que não tinha nada de ele estar exausto, extenuado e tudo mais. Olha, em alguns momentos, alguns colegas trazem que o vestiário tem alguns problemas com o Kudê e tal. Pessoas, inclusive, de Minas Gerais também vêm nos questionar no sentido assim, ó, me parece estar dando algo muito semelhante ao que deu aqui no vestiário do Atlético Mineiro. Os jogadores meio estressados, os jogadores um pouco num clima não muito bom. Até tem informações aí de que o Filipão teria recuperado o vestiário do Atlético Mineiro. Eu não tenho nenhuma dessas informações. O Wagner Martins teria trazido que tem algum ambiente um tanto conflitante ali dentro do vestiário colorado. Eu vou voltar a dizer, não tenho essa informação, estou, claro, confiando e acreditando, inclusive, os colegas que estão aqui. A gente tem que lembrar também o seguinte, né, que a partir do Cruzeiro tem mais ainda Fluminense, depois Palmeiras, Cuiabá, Red Bull Bragantino e o Botafogo para os enfrentamentos. E essa possibilidade agora de o título nacional estar aberto também é um complicador, né? Porque o Palmeiras agora entrou na briga. Óbvio que mesmo o jogo sendo em Barueri, não no tapetinho, né, do Allianz Parque, vai fazer um enfrentamento um tanto diferente, o time do Abel Ferreira, assim como a obrigatoriedade de vencer seu jogo, o Botafogo, por exemplo, na última rodada, que tem aqui, de repente, até mesmo uma disputa de título. Então a tabela do Campeonato Brasileiro ela vai se tornando complicada para o Internacional nesse sentido. As partidas contra o Cruzeiro, contra o Corinthians, contra o Cuiabá são primordiais, porque são da turma intermediária na tabela e fazem com que possa sim ter um enfrentamento e ao mesmo tempo ser aquele jogo de 6 pontos. Esse é o entendimento também de algumas pessoas dentro do vestiário colorado a partir dessas duas pataquadas em casa aí, né? Era para ter confirmado os 6 pontos, o Inter faz 1 ponto em cima dos dois últimos times do Campeonato Brasileiro e se complica muito, né, na tabela ou em alguma ambição aí do Campeonato Nacional. Beleza? Cara, se tu chegou até aqui, te agradeço demais e vamos continuar falando do Internacional, tentando trazer alguns bastidores e principalmente agora do retorno do time e o ambiente após o treinamento, após as conversas que aconteceram nessa tarde lá no CT do Parque Gigante. Beleza? Tamo junto, forte abraço. Tchau.